paz do Senhor, meus irmãos, desejamos que cada um de vocês sejam fortemente abençoados pela presença do Senhor e que já estejam experimentando em vossas vidas este avivamento, que primeiramente está proposto na Bíblia, na Palavra de Deus, e que também agora é objeto do nosso estudo através das lições, né? Olha aqui, ó, Aviva a Tua Obra é a lição que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023. Estaremos, então, aqui apresentando uma pré-aula para os nossos irmãos relacionada à lição de número 5, que será estudada presencialmente em nossas igrejas no dia 29 de janeiro. Aqui nos estúdios do CETADB, juntamente comigo está o pastor Adolvilson Alves de Andrade, que também comigo é pastor auxiliar no campo eclesiástico das Assembleias de Deus de Apucarana, no Paraná, igreja que é presidida pelo pastor Daniel Salles Acioli. Também conosco aqui está o Jonatas Emanuel, nos auxiliando, não é, na preparação desta aula. O pastor Adolvilson já está com a oportunidade para a sua saudação. A paz do Senhor a todos os irmãos, pastor Hércules, o Jonathan. Mais uma oportunidade que temos de estudarmos mais uma lição, né, desse primeiro trimestre de 2023, lição de número 5. Com certeza teremos aí motivos de agradecimento por este assunto que será ministrado hoje, em nome de Jesus. Muito bem, nós temos já apresentado as necessidades, não é, que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, ou aquilo que nós devemos propor na nossa vida para podermos experimentar de fato esse avivamento, que é algo de Deus para o seu povo. Então, na lição número 5, nós vamos estudar sobre o avivamento na vida da igreja. O textuário da lição está em Atos capítulo 2, versículo 4, e ele diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o textuário da nossa lição de número 5. Agora vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Essa é a verdade prática desta nossa lição em curso. Agora, juntamente com o pastor Adolvilson, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Se você não tem a sua lição, você pode acompanhar pela Bíblia, Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 13. Vamos aqui com o pastor acompanhando a leitura para embasarmos a nossa aula de hoje. Capítulo 2 de Atos, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Ou o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Muito bem, esse é o texto da leitura bíblica em classe, que por si, apenas o texto, nós já poderíamos ficar aqui falando, né, durante toda esta aula, porque na verdade
ele traz informações importantes, especialmente para a fundamentação da nossa doutrina pentecostal. Mas, nos voltando para esta lição, os objetivos desta lição, que está dividida em 3 pontos principais. No primeiro ponto é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e quem era, né, o público-alvo, ou quais eram as pessoas que eram alvos desta grande manifestação de poder. No segundo ponto, fala a respeito de examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E no terceiro ponto é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Veja então aí que a lição está bem distribuída, segundo aquilo que é a proposta desta lição, falar a respeito do avivamento na igreja. A palavra-chave, né, a palavra central desta lição é exatamente a palavra vida, que traz para nós aquilo que é a realidade de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que tem vida, ou que se move no sentido de cumprir a sua missão, que é pregar, anunciar o Evangelho a toda criatura. Vamos então, juntamente aqui com o pastor Adolvius, fazermos a introdução desta lição. Muito bem, nos primórdios da igreja, ou seja, na igreja do primeiro século, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, nós vamos estudar, meus irmãos, o papel do enchimento do Espírito, não é? No avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico, né? A igreja, e finalmente nós teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais, certo? Maravilha, então nós vamos aqui para o primeiro ponto desta lição, que trata exatamente a respeito do batismo no Espírito Santo e também o seu público-alvo. É o primeiro aspecto que nós vamos estudar. Você que tem a sua lição pode acompanhar, mas eu quero deixar aqui uma sugestão para você. Se você ainda não tem a sua lição, não é essa que aviva a tua obra, adquira a revista, não é? Procure uma loja da CPAD, onde você possa fazer essa aquisição presencialmente, ou ainda você pode acessar o site www.cpad.com.br e adquirir a sua revista. Incentive, não é? Aos irmãos aí na sua igreja a estarem adquirindo a revista, porque na verdade, o objetivo de estudo que nós temos, o objeto de estudos, né, que nós temos para esse trimestre, mas também é um material riquíssimo que vai proporcionar os meios para que, buscando ao Senhor, para que estejamos nos envolvendo com o Senhor e possamos experimentar nas nossas vidas este avivamento. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos incentivar os irmãos, porque estudar a palavra é bom, até porque o estudo da palavra de Deus promove em nós a limpeza. E o próprio Senhor Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra. Muito bem, você que está com a sua lição é o tópico 1 e o subponto 1, chamado abrangente de Jesus. Nós temos aqui 3 condições nesse bloco aqui para receber o batismo no Espírito Santo, que é uma realidade bíblica, e até o final desta lição nós estaremos comprovando isto. E a primeira condição para receber esta bênção da parte de Deus, este dom, é passar pela experiência da salvação, é claro. Então o batismo no Espírito Santo é para os salvos, né? É passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. O que significa arrependimento? Significa mudança de ideia, de pensamento, mudança que há no homem interior. Então essa mudança é necessária para que haja o batismo no Espírito Santo. E creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A primeira condição aí é arrependimento e fé. Ou melhor, sem arrependimento nem fé não há salvação. Portanto, irmãos, é necessário para o batismo no Espírito Santo. E a segunda condição que nós temos aí é obedecer a Deus, né? Pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Obedecer a Deus como? Obedecer a sua palavra. Lá em 1 João 5,2 diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus
mandamentos. Então nós temos quais são os mandamentos de Deus? Nós encontramos através da palavra de Deus, como nós devemos andar sobre a face desta terra. E a terceira condição é santificar-se. A Bíblia diz, né, em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. E diz lá um texto muito conhecido: sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja bem que são processos de transformação que o homem, claro, está incluso a mulher, vem passando para se receber o batismo no Espírito Santo, pastor. Muito bem, essas três condições que o pastor acaba de apresentar aqui, ela não é para um grupo, né, exclusivo de pessoas, mas é uma experiência que pode ser experimentada por todos, na verdade, por qualquer pessoa que viva, que aplique, não é, na sua vida essas condições. E aí, estas condições que nós temos apresentado aqui, essas três, de acordo com a lição, é exatamente aquilo que vai anteceder o batismo com o Espírito Santo. Não há meios de alguém ser batizado, receber, não é, esta bênção, esse derramamento de poder, se não estiver cumprindo ou de acordo com esses três aspectos que nós temos apresentado aqui, porque entendemos que a comunhão com Deus, a obediência ao Senhor são de fato prerrogativas para um crente estar na presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 2. Você que está com a sua lição. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural, claro, vem de Deus, não é? Do Espírito Santo, foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo. Nós temos aí uma lista das pessoas que subiram até o cenáculo, não é? E Atos capítulo 1, verso 12 e 14, e eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E Atos 2:1 temos aí o cumprimento desta palavra. Mas Atos 1:12, pastor, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Agora vamos para o verso 13, né? Quando chegaram, subiram ao aposento, o cenáculo, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. 14, todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora, Atos 1:14, que é o último versículo ali de referência, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Era uma ordem. Antes ele foi assunto ao céu e disse: esperem para o cumprimento da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa acontece. Olha aí, que coisa tremenda, né? Então, deixa eu só colocar uma questão, Isso. pastor, assim, ó. Nós já vimos nesse primeiro ponto ali que havia de ser cumpridas três prerrogativas. Então nós falamos a respeito da salvação, falamos a respeito da obediência ao Senhor e, por fim, falamos a respeito do processo da santificação. E aí você vai observar que este grupo, de aproximadamente 120 pessoas que se reuniram nesse cenáculo estavam exatamente cumprindo ou preenchiam esses pré-requisitos, porque eram salvos, estavam em obediência ao Senhor e estavam santificando-se. O texto do capítulo 1 e o versículo 14 diz que eles perseveravam unânimes em oração e em súplicas. Então eles não estavam ali esperando as coisas acontecer, mas buscavam, na verdade, o cumprimento da promessa que anteriormente o Senhor havia feito, dizendo para que eles ficassem em Jerusalém, porque seriam revestidos de poder. Então eles cumpriam as prerrogativas e também estavam buscando. E aí é que eu quero dizer, todos quantos desejam, na verdade, além de desejar, precisam tornar isso manifesto por meio de ação, mais especificamente por meio da oração, e dizer ao Senhor: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, consagre-se ao Senhor, porque é certo que no tempo oportuno o Senhor derramará também deste batismo espiritual sobre a sua vida.
pastor. Agora, essa questão, o tópico 1 ainda, o subponto 2, a promessa, para quem que é esta promessa bíblica? A promessa é para todos os salvos. Tem ali ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa de respeito a vós. Aliás, nós usamos esse texto anteriormente, pastor, em uma determinada aula, para comprovar que os dons espirituais estão ainda em vigor. Com certeza. Na igreja, não cessaram. Então, olha lá o texto, diz respeito, a promessa diz respeito a vós, né, os vossos filhos, a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39, não é? Então, esse texto bíblico atesta, guarde esse versículo, apresente para a sala de aula. Esse texto aí atesta a abrangência atemporal, não foi só para a época dos apóstolos, e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Eu marquei aqui, pastor, todos os que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Essa experiência aprofunda nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor na vida cristã, que é o assunto, né, sobre o avivamento. Agora, nós devemos, pastor, não confundir batismo no Espírito Santo com salvação, pois são experiências distintas na vida do crente. Acontece o caso de pessoas que no dia em que são alcançadas pelo Senhor também são batizadas com o Espírito Santo, mas são eventos distintos. A pessoa, ela recebe a salvação e subsequentemente o batismo com o Espírito Santo. Isso é algo que pode também acontecer. Eu já estive, inclusive, realizando ou participando de batismo, aí eu estou me referindo a batismo em águas, onde a pessoa, após ter sido batizada em água, também foi batizada com o Espírito Santo, que também são eventos distintos que não estão ligados, porque não quer dizer que obrigatoriamente aquele que é batizado em água tem que ser batizado com o Espírito Santo, senão vai ser um desviado ou vai ser alguém desqualificado. Não é isso, né? São eventos distintos. Agora nós vamos falar a respeito do engano dos cessacionistas. Os cessacionistas são um grupo que defendem a ideia, de forma assim bem objetiva, defendem a ideia de que os dons espirituais, que a ação do Espírito Santo cessou, por isso é cessacionista, não é? Cessou, ou seja, ela se encerrou na era apostólica, ou ali no primeiro século da igreja, com os apóstolos e os seus primeiros discípulos. A ideia dos cessacionistas é que tudo aquilo que nós lemos e que é relato de Lucas em Atos dos Apóstolos foi algo especificamente para aqueles dias tão somente, depois cessaram os dons espirituais. O que na verdade se constitui num engano, numa falácia, num engodo, uma vez que no decorrer da história, não só no primeiro século, mas nos séculos seguintes e até os nossos dias, nós somos de fato evidências, testemunhas, não é? De que os dons espirituais não cessaram, até porque nós temos todo um ensino que está sistematizado nas epístolas através de Paulo a respeito da ação dos dons espirituais. E o texto que bem frisou aqui o pastor Adolfilson está dizendo desta continuidade, porque se existem os cessacionistas, existem também os continuistas, que são como nós, os que creem que o Espírito Santo atuou na igreja do primeiro século, mas que continuou atuando no decorrer dos séculos. Sim. E que está atuando, né, no presente tempo e ainda continuará atuando, porque o Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade, ele é onipotente, porém também onipresente, e ele está aí agindo. Nós registramos isso no texto, no final do ponto 2, que diz: o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, veja, em todas as épocas, de todas as culturas e também abrangendo todas as geografias, ou seja, em qualquer parte do mundo, pessoas salvas podem ser batizadas com o Espírito Santo, sim, e isso ainda hoje. Então, é esse o registro importante que nós devemos fazer a respeito dos
cessacionistas. E aí são grupos distintos que não convém aqui mencionarmos os seus nomes, mas todos aqueles que de alguma forma ensinam que o Espírito Santo não atua por meio dos dons espirituais atualmente, é grupo cessacionista, e dos tais eu particularmente fico um pouquinho distante. Não é? Pastor, eu quero fazer referência também sobre este assunto na nossa declaração de fé, não é? Da Igreja Assembleia de Deus, na página 171, o pastor tem um livro aqui, diz assim, acerca dos dons espirituais, lá na página 171. Tá aqui a declaração Isso aí, de fé. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais, não é? E presentes na vida da igreja. O batismo do Espírito Santo é um dom. Está escrito, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. É para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, Atos 2:39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, não é? 1 Coríntios 12:1. São restritos aos que são batizados com o Espírito Santo, e ainda assim nem todos recebem os mesmos dons. Aí Deus capacita conforme a sua vontade. Pastor, um texto que eles usam muito para dizer assim, olha, cessaram-se os dons, é 1 Coríntios 13:8. Eles dizem lá, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão, né? O conhecimento passará. Mas se nós continuarmos lendo o texto lá, é quando vier aquele que é perfeito, não é? Daí não precisaremos mais dos dons espirituais. O fato é, pastor, eu escrevi aqui, ó, contra fatos não há argumentos, ou seja, pastor Hércules, nós temos provas que Jesus continua batizando no Espírito Santo porque nós fomos batizados. E não tem como, contra fatos não existe argumentos. Muito bem, a nossa declaração de fé, conforme o pastor mencionou, a partir da página 171, ela fala sobre os dons espirituais, que está exatamente no capítulo de número 20 da nossa declaração de fé. Mas ali trata-se a respeito das diversidades dos dons. E aí as 3 classificações de manifestação dos dons, que são a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. E aí trata a respeito da distribuição dos dons, trata também a respeito da palavra de sabedoria, a palavra de ciência, ainda a respeito da fé e dos dons de curar, e também tem aqui nesse mesmo capítulo 20 a respeito dos outros dons, um comentário a respeito disso, e isso está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você ainda não tem, também fica uma sugestão para que você adquira. Todo assembleiano, especialmente, deve ter, não é, a declaração de fé, porque homens capacitados por Deus se reuniram durante um vasto período de tempo para fazerem esse compêndio, não é? Formularem esse compêndio, que é, na verdade, a estrutura de fé anunciada, pregada e que deve ser vivida pelos assembleianos. E isso não é algo à parte, mas é tirado da Bíblia Sagrada. Tudo que está aqui está com base na palavra de Deus e deve ser uma prática em nossas vidas. Então, é bom que você tenha para que você possa também conhecer exatamente aquilo que é o cerne da nossa fé cristã, pentecostal, evangélica e assembleiana. Exatamente. No finalzinho desse tópico 1 e subponto 3, pastor, está escrito, há outros ainda, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, e é isso que nós vamos refutar agora, tópico 1 e subponto 3, o engano dos cessacionistas, certo? E já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo, olha aqui, ó, é uma experiência diferente da salvação. Isso deve ficar bem claro para a sala de aula, você que vai ministrar, né? Então ela é uma experiência diferente da salvação, distinta. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos. Pastor, e eu trouxe aqui, o batismo no Espírito Santo é diferente da salvação. Inclusive está lá também na página 166 da Declaração de Fé.
os discípulos de Jesus já estavam com seus nomes escritos no livro da vida quando receberam o batismo do Espírito Santo. Olha lá, ó. Então, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, o nome já estava escrito no livro da vida. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes já estão escritos nos céus e já estavam purificados pela palavra de Pentecostes também, ó. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Então, queridos, quando houve esse derramamento do Espírito Santo, eles já eram homens salvos em Cristo Jesus. Provamos através desse texto, pastor, que a salvação ela é diferente, é distinta do batismo no Espírito Santo. Muito bem, é importante também dizermos que o batismo com o Espírito Santo não ocorreu apenas para estes 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, porque o próprio livro, em Atos dos Apóstolos, tem registros subsequentes de pessoas, não é, que também receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, após este evento que está narrado aqui em Atos capítulo 2, relacionados com a festa de Pentecostes. Então, é algo que de fato subsequentemente aconteceu. Portanto, como pentecostais, nós afirmamos o batismo com o Espírito Santo como uma evidência física, de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então, alguém vai dizer assim, como eu vou saber que estou batizado com o Espírito Santo? Porque existe uma evidência. Na Bíblia, todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que passaram a falar em outras línguas. Então, esta é o primeiro sinal, a primeira evidência de que alguém está batizado com o Espírito Santo é que fale em línguas. De modo que também para que você receba os dons espirituais, não há como receber os dons espirituais se não for batizado com o Espírito Santo, porque os dons é subsequente ao batismo. Esta realidade espiritual, ela perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo, conforme nós já mencionamos, não é? E este derramamento, ele inicia-se a partir de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e ele, ao decorrer da história bíblica, ele continuou acontecendo e ao longo dos séculos da igreja continua, e não é diferente nos nossos dias. Muito bem. Encerrando o primeiro tópico. A sinopse desse tópico 1, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. É fato, é para a nossa igreja hoje, é para os nossos dias hoje. Portanto, os cessacionistas, aqueles que dizem que encerraram, estão equivocados, tá certo? Muito bem, meus irmãos, nós vamos aqui para um intervalo em nossa aula, mas já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Pois bem, retomando aqui a nossa aula, vamos então estudar o tópico de número 2 na sua lição. O dinamismo da igreja apostólica é o assunto que nós estaremos abordando agora com o pastor Adovils. Muito bem, do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Então,
Grave isso daí. Inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, dinâmica, né? Assim como no tabernáculo, lá em Êxodo 40, verso 34, você tem aí uma referência bíblica, que diz lá: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É Deus aprovando, não é mesmo? O tabernáculo. Lá no verso 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, a igreja de Deus, não é? Agora, irmãos, é interessante esta colocação. A inauguração, quem inaugura é Deus, como aconteceu lá no tabernáculo, no dia de Pentecostes, estavam ali os quase 120 reunidos no cenáculo, e o Espírito Santo desceu, comprovando ali, aprovando Deus como igreja a partir de Atos capítulo 2. Então escreva aí, marque, inauguração da igreja, Atos capítulo 2, por intermédio da ação direta do próprio Deus. Muito bem, quando a lição diz que a igreja nasce avivada, é importante que se diga que ela não nasceu assim, como alguém diz assim, para baixo, né, borocochô. Ela nasceu para cima, não é? Envolvida pelos atos de salvação, envolvidas pelos atos de obediência à palavra do Senhor, envolvida neste desejo de revestimento de poder. Tanto é que essa vida era algo evidente que quando o Pedro se levanta para a pregação do primeiro sermão, o resultado é incontestável. Onde tem uma igreja viva, a palavra viva de Deus, ela é pregada e pessoas que jaziam, não é, na sombra da morte passam também a ter vida e a compor os quadros desta igreja que gera vida. Então esse deve ser um aspecto que nós, aqueles que estão, quando digo nós, aqueles que estão à frente de uma classe, que estão ensinando, deve propor para os alunos, que cada aluno tenha em si esta vivacidade, não é? Esse desejo de fato, porque às vezes as situações difíceis que nós enfrentamos na vida, no dia a dia, tentam nos jogar para baixo, tentam nos colocar em uma situação de desânimo e de desencorajamento. Mas nós devemos, pela ação de Deus, buscarmos o Senhor, estarmos em comunhão plena com o Senhor e assim termos em nós essa vivacidade e também promovermos os meios para que essa vivacidade em nós alcance outras pessoas que estão precisando experimentar esse avivamento. E isso, meus irmãos, só acontece através de uma igreja que é dinâmica. Uma igreja dinâmica é aquela igreja que está cheia do Espírito Santo e que esse dinamismo a leva a produzir frutos para exaltarem o nome do Senhor. Exatamente, pastor, ali nós temos Atos capítulo 2, verso 41, está escrito algo interessante também nessa parte da lição, que a igreja apostólica pregava na autoridade, mas eu preciso ler, pastor, Atos capítulo 2, 37 até o 41. Veja bem, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Isso aqui, pastor, movido pela pregação. É isso que eu quero que vocês entendam. E o versículo 38 de Atos 2, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Batismo em águas, depois o batismo no Espírito Santo. 39. De novo nós vamos ler que esse texto é importante para essa aula. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Agora, o 41. Os que aceitaram o quê? A mensagem. Isto é avivamento. Através da palavra pregada. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas pela unção, pregação com a unção do Espírito Santo. Então veja bem, esta é a igreja que nós encontramos na palavra de Deus, a igreja primitiva. Qual era a característica dessa igreja, pastor? Pregação
não são. As pessoas foram tocadas pela pregação. Por isso que nós entendemos que avivamento é o retorno à palavra de Deus. Muito bem. É uma igreja, essa igreja em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que tem energia, ela tem vitalidade. É como alguém disse, né? Tem saúde para dar e vender. Era uma igreja que estava, de fato, né, viva em toda a sua atuação. Porque você imagina que a palavra pregada, o maior interessado nesse negócio que nós falamos, que é a salvação, o maior interessado nisso é Deus. Sim. Se você verificar, já desde o Gênesis, você vai observar Deus, após a queda do homem, Deus passou a buscar meios, não é? A proporcionar meios para trazer o homem de volta para si. Não por isso que Jeremias, não é? Ele, ao profetizar no capítulo 29, ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, Deus está usando Jeremias para dizer para o povo assim: olha, é certo, fica evidenciado que se vocês me buscarem, se vocês me procurarem, vocês vão achar. Não é? Claro que se essa busca for, conforme diz essa mesma profecia, Jeremias capítulo 29, versículo 13, se for de todo o coração. Porque tem gente que busca Deus por interesses, mas se ela for de todo o coração, acha. E aí o Senhor mesmo diz, pelo próprio Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Então você vê, se você busca Deus, você encontra. Se você clama, você tem resposta. É como Jesus também diz em Mateus capítulo 7, não é? Se você bater, a porta se abre. Se você buscar, você vai encontrar. E se você pedir, você recebe. Ou seja, se você for ao Senhor, se você do seu coração, de todo o seu coração, desejar, você vai ter isso da parte do Senhor, porque não é aquela coisa para preencher ego, mas é algo de um coração desejoso em ter de fato uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, e um relacionamento desinteressado, de servir ao Senhor, de estar na presença dele e de agradar-lhe. É assim. Pastor Hércules, eu estava aqui pensando agora, olha que situação. As igrejas ditas evangélicas, independentemente de placa, deveriam atentar para o modelo da igreja primitiva, não é? Qual era o perfil da igreja primitiva? Aí iríamos observar que estamos muito aquém desse modelo, desse perfil. Porque lá em Atos capítulo 2 e 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu fico impressionado com isso, né? Olha lá, por isso, né, nessa igreja, tem aí escrito na nossa lição, havia perseverança. O que era perseverança? E contínuo. Não desanimavam na doutrina. Ou seja, no ensino a priori de Deus para os nossos dias, para a igreja, enfim, é ensinar o povo, é orientar o povo. Então, perseveravam no ensino, na doutrina, não é? Na comunhão, olha lá o perfil, não é? Na comunhão e na oração. E interessante que havia temor de Deus, o que infelizmente nós estamos observando essa falta de temor, não é? Muitos creem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse, não é? Então veja bem, temor, e tendo temor, oração, comunhão, ensino, o que acontecia? Sinais e maravilhas. Lá em Atos 2,42, vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o verso 43 de Atos 2, todos estavam cheios de temor. Aleluia! E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas o que me chama a atenção é a perseverança no ensino. Muito bem. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela de fato um profundo compromisso em duas esferas. O espiritual, através da piedade, e piedade aqui é santidade, porque pio quer dizer santo, a palavra de oração, aquele envolvimento espiritual. E também o social, que é a comunhão, que diz respeito à suprir carência. Agora, quando você fala a respeito de a igreja após o Pentecostes, talvez a gente vai adiantar algo aqui de outras lições, mas é importante a gente mencionar nesse aspecto em relação à vida da igreja depois de Pentecostes. Quando nós lemos Atos 13, o texto diz assim, olha, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Pronto, Atos capítulo 13. Mas você vai ler o capítulo de número 11, e no capítulo 11 você vai verificar ali, a partir do verso 19, que o evangelho chegou em Antioquia. Esta igreja que depois vai enviar tanto Barnabé como Saulo para o primeiro trabalho missionário, para a primeira viagem missionária. Mas o texto diz assim, ó, e a mão do Senhor, eu estou lendo a partir do versículo 21 de Atos 11, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então, Barnabé foi para Antioquia a partir de Jerusalém, o qual, chegando, ou quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele, Barnabé, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então você observa assim, chegou a informação de que em Antioquia o Espírito Santo era derramado sobre o povo. A igreja então de Jerusalém mandou Barnabé. Quando Barnabé chegou lá e confirmou que isso estava acontecendo, ele foi atrás de Saulo, não é, em Tarso, para trazer Saulo da cidade de Tarso, para estar ali em Antioquia, para ensinar o povo. Agora você veja aqui, ó, durante todo um ano, Paulo esteve ali ensinando o povo. Aí, isso foi ali, final do capítulo 11. Quando você vem para o capítulo 13, aí você já vai ver uma igreja em movimento, uma igreja viva, a ação do Espírito Santo e tal. Esse povo se coloca em oração e o Espírito Santo diz: separa para mim aí o Saulo e Barnabé para uma obra a qual os tenho chamado. Então você vê que de fato a igreja depois do Pentecoste continuou sendo uma igreja viva e continuou o Espírito Santo agindo na vida do povo, de tal forma que onde o Espírito Santo foi sendo derramado, havia vida, havia vigor, tanto que a partir desta igreja foi o apóstolo Paulo, primeiramente junto com Barnabé, enviado para a sua primeira viagem missionária. E aí a expansão do evangelho aconteceu graças a Deus e alcançou a mim e a ti. É nosso. Exatamente. Glória a Deus. A sinopse então, meu pastor, pode acrescentar. Vamos lá. Então vamos lá, a sinopse desse tópico de número 2. A igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. É isso que a gente quer deixar aqui bem claro e registrado. Isso explica o dinamismo desta igreja, o dunamis, né? A explosão que há quando o Espírito Santo age na vida de um povo. E aí, meu irmão, não importa se é um povo que tem condição social expoente ou não, se sejam pessoas que não têm condição social, que não têm poder aquisitivo, se há ação do Espírito Santo, a obra de Deus ela acontece e ela é realizada. E todos quantos são alcançados por este dunamis, não é? Por esse mover, por esse agir espiritual, também experimentam do Espírito Santo e aí replicam, repetem, eles multiplicam, não é? Esta ação do Espírito Santo na vida de outros. Vamos Muito lá, bem. ponto 3. Ponto 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Muito bem, lá o tópico 3 e o subponto 1, diz lá, vamos lá, acompanhando através da lição. A pregação cristã deve ser acompanhada de poderes, sinais e milagres. É fato, é realidade, é bíblico. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados, conforme Marcos 16, 18, que está aqui. Ó. Eu comecei aqui, pastor, no 17. Marcos 16, 17, diz lá, e estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão aos que crerem. Eu não estou correndo atrás de sinais, eles seguirão. Mas a turma corre, né? Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, não é? E o verso 18, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o verso 20, e eles tendo partido, olha aí,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Ou seja, os milagres continuam, Jesus continua conosco quando pregamos a palavra. Na unção do Espírito de Deus, milagres acontecem, pastor Hércules. Muito bem, o ministério ele é avivado, ungido, né, pelo Espírito Santo, e ele deve ser assim, e ele também se faz indispensável para a missão da igreja nesses dias. Enviar um missionário que não seja alguém cheio do Espírito Santo é tão somente colocar alguém para fazer uma viagem, não é? Porque não haverá os frutos necessários. Agora, um missionário, quando é enviado, cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, quando o seu ministério é um ministério ungido e avivado, certamente os frutos eles seguirão. E nesse aspecto é que nós passamos para o próximo aspecto da revista, que vem corroborar, que na verdade é a respeito da autenticação deste ministério. Como é que nós vamos entender ou reconhecer um ministério ungido? É exatamente esse tópico 2 aqui, o ponto 2, né, do nosso tópico de número 3 da lição. O tópico 3, o subponto 2, autenticado aí por Deus. O ministério ungido está escrito na sua lição, acompanhe aí, por gentileza. Não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Pastor, mas a Bíblia nos orienta sim a crescermos na graça e também no conhecimento. Então não pode somente conhecermos como que se faz uma exegese de um texto, aplicando as normas, enfim, nós temos sim que ter a unção do Espírito Santo. E é interessante que a igreja tem esta facilidade de perceber quando alguém está pregando se tem a unção de Deus ou não. É porque fica um negócio muito formal, né? É um fato. Aquela coisinha muito quadradinha assim, aí você logo percebe que tem o conhecimento, mas está faltando algo. Exatamente. E esse algo ele é principal, não é? Ele também tem que estar evidente no ministério de alguém. E para corroborar, lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que quer dizer? O apóstolo está nos advertindo para que venhamos a crescer nas coisas espirituais. Em outras palavras, ele está dizendo, cresçam na intimidade com Deus. Isso deve fazer parte de nossa vida como obreiros, como pregadores, como ensinadores, não é? Devemos crescer nas coisas espirituais. Em outras palavras, ele está dizendo, cresça na intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais que são concedidos pela graça divina. Pela graça somos salvos e somos perdoados de todo o pecado. Crescer na graça e no conhecimento. Fazer um curso teológico. Pastor, com certeza. Ligar aqui para o CETAD. Hoje tem aí subnúcleos espalhados por todo o Brasil. Está à disposição, formando homens e mulheres para a seara do Senhor. É necessário estudarmos constantemente a palavra de Deus. Veja que no curso básico que nós ofertamos através do CETAD, você tem acesso a essas disciplinas que aqui na lição estão mostrando, né? A questão da hermenêutica, da exegese, a questão homilética da pregação, que é a exposição da mensagem. Porém, esses instrumentos, ainda que importantes para o aprimoramento do obreiro, sozinhos eles não bastam, eles não são suficientes, de maneira que é necessário que Deus aprove o trabalho do obreiro. Como nós vamos ter a confirmação disso? É conforme o texto de Marcos 16:20, que o pastor Adovilson já leu, e eu vou frisar aqui. Ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E aí vem o importante. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. O Senhor estava operando junto. Cooperar é operar junto. Jesus, então, estava, de fato, confirmando o trabalho que estes homens
realizavam debaixo da unção do Senhor. E aí é importante que dentre esses homens que estavam fazendo a obra debaixo da unção do Senhor, tinham pessoas com pouco conhecimento no que diz respeito à cultura, assim como tinham mestres, não é? Tinham doutores que estavam nesse grupo. Porém, você observa que o Senhor estava cooperando com eles, confirmando o trabalho deles, independentemente disso. Agora alguém vai dizer, mas então eles não tinham conhecimento? Na verdade eles tinham, porque eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio, que foi o tempo de uma faculdade, né? Eles fizeram ali com Jesus uma faculdade com direito a uma ampla carga horária de prática. Com o mestre dos Com mestres. certeza. Então você veja que não é dizer que não tinham conhecimento. Talvez eles não conjugassem o verbo direitinho, talvez não tivessem o linguajar polido, no aspecto de falar as palavras com perfeição, conforme a sua conjugação. Talvez não fosse isso, mas a verdade é que eles anunciavam a eficácia de um poder que estava inicialmente na vida deles e faziam com que este poder também contagiasse os demais. E isto, meus irmãos, isto é uma vida avivada que leva o avivamento onde quer que vá. Por isso, as almas se convertiam, por isso as pessoas se entregavam para o Senhor e a igreja era crescente a cada dia, porque o texto de Atos dos Apóstolos diz que a cada dia o Senhor acrescentava a igreja. Muito bem, o último tópico 13, o último subponto é o 3, que nós vamos agora estarmos aí meditando. Glorifica a Cristo, o ministério ungido. Preste atenção aí, é muito importante isto. Pelo Espírito Santo, glorifica a Cristo e não o homem. Infelizmente, nós estamos vivendo em momentos em que pregadores, eles têm as suas técnicas e já estão querendo tomar o lugar até do próprio Cristo, né? Então, queridos, olha o que eu marquei aqui. Toda a pregação fiel deve ser cristocêntrica. Jesus no centro. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, marque aí, passe para a sua sala. Paulo escreveu, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo apresentava Cristo em todas as suas pregações. Era o foco, o alvo, não é? Ele não forçava, nem adulterava o texto para pregar Cristo. Mas o fazia porque o Senhor é encontrado direta ou indiretamente em toda a perícope bíblica. O centro das Escrituras é Cristo, seu sacrifício. Todo o desenvolvimento da revelação se deu mediante este cerne ao nosso Jesus Cristo, protagonista da palavra de Deus. Então o ministério ungido glorifica Cristo. Hoje nós vemos as pessoas se exaltando. Eu já percebi pessoas que vão louvar a Deus, eles fazem uns trejeitos, eles não estão louvando a Deus, eles estão buscando aplauso. A realidade é esta. E a igreja, ela percebe esse tipo de coisa. E a orientação aos coríntios, o apóstolo Paulo ensina, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Muito bem. O fato é, pastor Adalvilson, que a gente observa que alguns, quando estão de uso do microfone, só faltam dizer assim, bendito seja eu, louvado seja eu, não é? Eu sou bom mesmo e tal. Às vezes não usam essa expressão, mas naquilo que fazem ou da forma como fazem, eles estão incitando as pessoas, ou pelo menos sugestionando as pessoas a pensarem assim. E o fato é que nós já temos aí relato não muito distante dos dias que nós estamos vivendo, de homens que eram assim, de pessoas que eram assim, de mulheres que eram assim, e que faziam e aconteciam nos púlpitos das nossas igrejas pelo país, e que na verdade já estavam caídos há algum tempo, não é? Nós temos vários exemplos assim, que nós devemos estarmos atentos, porque Jesus nos deixou uma orientação. Pelos seus frutos os conhecereis. Às vezes o camarada pinta, borda, planta bananeira, faz aviãozinho, corre. Meu Deus, o camarada se soa todinho, mas tem que verificar se tem fruto, porque se não tem fruto,
a gente deve ficar atento a isso. Tem um que foi condenado pela eternidade porque foi orgulhoso e altivo, não é? Então, Quis ser igual a Deus de e fato. está aí condenado. Muito bem, vamos avançar aqui para a conclusão deste ponto. O ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Não pode ser de glorificação a homens. Concluindo, pastor Adovilson, a nossa lição de número 5. Muito bem, a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, a igreja do primeiro século, tá? Debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Glória a Deus por isso. Muito bem. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,19, ele diz assim: não extingais o Espírito. Isso é para a igreja de hoje. Tem muita igreja deixando o Espírito Santo de lado, e quando a igreja deixa o Espírito Santo de lado, a tendência dessa igreja é morrer espiritualmente. E isso nós temos exemplos, não é? Pela Europa, nós temos exemplos disso acontecendo também na América do Norte, e nós também temos exemplo disso já acontecendo em nosso país. Igrejas que estão deixando o Espírito Santo, partindo para o sensacionalismo, e igrejas que estão perecendo. Mas nós devemos fielmente buscar ao Senhor e este avivamento de contínuo para as nossas vidas. Só assim, de fato, seremos avivados e abençoados e teremos condições de uma vida espiritualmente influenciadora sobre aqueles que carecem, não é, de uma ajuda para continuarem na caminhada. Pastor Adovilson, suas considerações. Glória a Deus. O nosso pedido, pastor, é ore por nós, por esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos isto com muito amor, né, e muito temor de Deus em nossos corações. Ore por nós, compartilhe, comente as lições, façam perguntas, estamos à disposição para responder a qualquer questionamento que surja. Deus abençoe a todos. Muito bem, as perguntas que os irmãos já nos enviaram a respeito do conteúdo da lição 4, não é? Nós já respondemos aos irmãos, e se você tiver alguma dúvida também com relação a esta lição de número 5, você pode colocar aí nos comentários, porque nós damos retorno a todos os nossos irmãos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, faça a vossa família próspera e abençoada em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos.